Fala pessoal, aqui é o Juvenal. E bom, nessa semana que passou, o mercado estava aí com um medo muito grande, que era com relação à questão do Japão, do aumento de juros do Japão. A decisão saiu, o juro subiu e nada aconteceu, tá? Isso não significa aí que o risco morreu, mas significa que o mercado ganhou um tempo com relação a isso. E hoje eu vou te explicar o que realmente mudou, o que aconteceu no mercado, por que o Bitcoin continua preso nesse limbo aí que eu venho falando há semanas, tá? E aproveitando, se você quer entender de macro, gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal, curte esse vídeo, que a gente tem atualizações semanais aí para você. Vamos começar pelo Japão, tá? Porque esse foi aí um grande catalisador de medo na semana passada, né? O Banco do Japão ele aumentou os juros de 0,5% para 0,75%. Já era esperado, tá? O mercado ele já vinha se preparando para isso. Então o ponto importante aí não é que o Japão subiu os juros, tá? E sim como que o mercado reagiu a isso. E a reação foi clara. O risco sistêmico, né, aquele risco imediato aí, pode ter se estabilizado aí no curto prazo. A gente não viu um estresse extremo, a gente não viu uma desmontagem forçada aí de posições, então a gente não viu pânico, que seria possível, muitos estavam esperando, tá? Mas tem que ter uma atenção nesse ponto, porque isso não elimina aí o risco estrutural do Japão. O Japão ainda tem um problema muito grande. O que aconteceu foi que o mercado agora comprou tempo, tá? O Japão ele continua com um problema sério aí do carry trade, né, de dívida, mas continua sendo um pilar aí global. Então, qualquer erro de comunicação, tá, nesse ponto aí, qualquer comunicação futura que não seja muito, vamos dizer, leve, pode voltar a gerar aí uma volatilidade bem grande, tá? Então, sim, nesse momento específico, a gente pode relaxar um pouco aí com relação ao Japão. Mas relaxar não é esquecer, tá? Não é a gente esquecer completamente isso, porque a gente ainda tem um problema aí com relação ao Japão. Mas muita gente agora pergunta, né, e fica questionando, se nada aconteceu, por que a gente deve se proteger? Porque o mercado ele não opera pelo resultado, tá? Ele se opera pela assimetria de risco. Se um cenário benigno acontecesse, que foi o que aconteceu, né, o impacto positivo ele foi limitado, um impacto não muito positivo. O mercado só já se manteve precificado e teve um impacto positivo limitado. Mas vamos dizer que se o cenário negativo fosse o que tivesse acontecido, o impacto teria sido muito maior, tá? Teria sido um impacto gigantesco aí. Então, ser cauteloso nesse ponto aí é uma decisão estratégica, tá? Não ter medo, mas sim fazer aí uma gestão de risco correta para esse tipo de momento e em eventos aí onde a assimetria de risco ela é muito alta, tá? Outro ponto muito importante dessa semana que a gente não pode deixar passar foi o núcleo da inflação nos Estados Unidos, que o dado veio aí bem abaixo do esperado. Isso é bem considerável, tá? É extremamente positivo porque o núcleo da inflação é um dos dados aí mais observados pelo Fed. Quando eles precisam reduzir juros, eles sempre estão de olho nesse dado. Mas tem um ponto que a gente tem que ficar claro. A inflação, ela ajuda o Fed, ela não manda no Fed. Então, esse dado, ele reforça aí uma narrativa de desaceleração, mas ele sozinho, ele não garante aí um corte imediato nos juros, tá? E o mercado sabe disso. Mesmo com esses dados melhores de inflação que a gente teve, o mercado ele ainda não está precificando aí um corte de juros para janeiro. Claro que isso pode mudar até lá, esse tipo de coisa muda a qualquer notícia, a qualquer momento, tá? Mas hoje ainda a expectativa principal é que o juros se mantenha igual na reunião de janeiro. Mas a gente tem aí um fator político muito importante que já deve entrar no radar aí de vários investidores, tudo, é que o presidente do Fed atual ele vai sair em maio, né? E a possibilidade aí de um nome mais alinhado ao Trump, com uma política, né, de juros mais baixos,
começa a ficar interessante. Então, isso daí, no médio, curto, médio prazo, a gente já tem um horizonte mais interessante aí com relação à questão dos juros, tá? Claro que isso não é imediato, mas faz parte aí de um pano de fundo que a gente tem que ficar de olho e o mercado também já está começando a olhar para isso. Agora, se a gente voltar para o Bitcoin, vamos entender o que está acontecendo com ele. Apesar de todos esses fatores políticos aí da semana, o Bitcoin está exatamente onde eu venho falando aí já há semanas, preso nesse limbo de 85 a 95 mil. E esse range aí ele representa aí uma indecisão do mercado, tá? Ele está esperando aí uma confirmação de direção. Pode ser manipulação para manter ele lá dentro? Pode ser, pode não ser. O que importa é como ele está e como a gente vai ver e lidar com isso nesse momento, tá? Então, assim, qualquer movimento que a gente tiver dentro desse range é ruído. Não muda absolutamente nada. Vamos para o gráfico só para a gente olhar e ver aí o que está acontecendo. Até no gráfico diário a gente pode ver aqui interessante, né? A gente está fazendo resistência agora nessa média de 20 dias, né? A gente foi suporte, caiu abaixo, agora virou uma resistência perfeita, né? É engraçado como tem alguns indicadores que em alguns momentos o mercado respeita de forma precisa. Mas não se engane, tá? Isso aqui é só referência. Qualquer posição macro rasga tudo para cima ou para baixo e invalida tudo, mais como referência é bem interessante como o mercado está seguindo. Se a gente vai para o semanal, que é o mais importante acho que nesse momento, a gente consegue ver aí, mesma coisa, a gente não mudou absolutamente nada, segurando aí na média de 100 semanas, novamente com um suporte perfeito nessa semana. Engraçado como o mercado está respeitando isso. Então, o que a gente tem que ficar de olho? Acima dessa média, respeitando perfeitamente os fechamentos semanais aqui, nada muda. Abaixo aqui da região de 95, né, que é essa região aqui que começou a fazer essa resistência, também nada muda. Então, o que vai acontecer? A brincadeira muda quando passar para cima desse ponto aqui, né, que é acima de 95, ou cair abaixo da média de 100 semanas e se manter abaixo. Enquanto isso, a gente está preso aqui já há um mês nesse limbo, sem nenhuma definição. Então, nesse momento, é aguardar, ver o que acontece, né, para onde o mercado se decide. Basicamente, um resumo rápido aí da semana. O risco do Japão ele deu um tempo, mas ele não morreu, tá? A inflação ajudou, mas também não mandou em nada. O Fed ele continua cauteloso aí e o Bitcoin segue travado aí. Não teve absolutamente nada novo, tá? Mas a gente tem que ficar de olho porque depois de semanas aí de compreensão, né, nesse range que a gente está, quando a gente tem um movimento de decisão, ele costuma ser forte. É um movimento poderoso. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Tá? E se você quer acompanhar esse tipo de leitura macro semana a semana, curte o canal, segue esse vídeo, segue o canal, curte esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.